Olá pessoal, hoje teremos mais uma aula sobre advecção de fusão via diferenças finitas, né? Essa aula vai ser prática, a gente vai trabalhar um pouco de implementação no MATLAB, né? E essa aula vai ter 3 partes, tá? Em todas elas a gente vai ter por base aquele programinha MATLAB que tinha apenas advecção, né? Em que vocês implementaram aquele operador append, né? Onde você escolheu o valor do beta. E a partir desse programa base, que eu suponho que vocês já têm, então não vou estar passando essas rotinas MATLAB, tá? Vocês que vão fazer, mas a ideia é, a partir desse programa base que vocês já têm, vocês podem gerar 3 rotinas novas, né? Que são as 3 partes da aula de hoje, tá ok? Então a primeira parte que a gente vai ver vai ser a implementação do termo difusivo, né? Da difusão física, na nossa equação de advecção, e fazer uns testes. Na segunda parte, a gente vai voltar para o programinha original, né? E fazer uns testes de comparação entre a previsão da nossa autoanálise e o que a gente observa numa simulação linear de advecção usando ou não append, tá? E finalmente eu vou mostrar para vocês, numa terceira rotina, como é que a equação de Burgers viscosa fica estável ou instável dependendo da quantidade de append que você usa e dependendo da própria viscosidade física, né? Ou seja, vou mostrar para vocês nessa terceira parte o efeito da difusão, seja ela física ou numérica, na formação de choques e na estabilidade da solução. Mas vamos para a nossa primeira parte então. Para gerar essa rotina, que tem convecção e difusão, eu tive que fazer algumas alterações no código original que tinha só a convecção, né? Nessa rotina principal, eu adicionei o parâmetro viscosidade, que eu chamei de μ, e no final a gente vai testar algumas opções interessantes para o μ também, mas por enquanto ele está comentado, tá? No final a gente testa ele aqui embaixo. Eu adicionei também como variáveis globais o valor do tempo inicial, né, da simulação e o próprio valor da viscosidade, tá? Porque ela vai aparecer dentro da rotina dinâmica, né, onde a gente calcula o du/dt. E nessa rotina principal foi só isso que eu alterei, tá? Para poupar tempo, eu não vou nem estar modificando outras coisas, né? Por exemplo, esse cabeçalho aqui, tá? Vou deixar como estava mesmo. Então, muito bem. Nas outras 2 rotinas, o que eu alterei? Vamos lá na rotina dinâmica. Basicamente, essa primeira parte é o que já tinha, ou seja, só a parte advectiva, onde eu uso aquela variável beta, né? E eu adicionei essa parte final aqui, ó, que é justamente a introdução do termo difusivo físico, tá? Que é baseado no coeficiente de viscosidade μ, né, que entra como variável global aqui, tá? Então eu coloquei na segunda linha do global, só para vocês diferenciarem o que já tinha como variável global antes e o que eu coloquei agora. Muito bem, então o que eu implementei aqui? Basicamente, pessoal, eu somei para cada ponto J, né, que a gente calcula o valor da derivada dentro dessa rotina dinâmica, eu adicionei o seguinte, ó, eu falei que a minha derivada num ponto J, ela é igual à derivada que eu já tinha calculado antes, né, que é o menos a du dx, mas agora eu estou calculando o termo viscoso, né. Então você pode pensar na equação de convecção de fusão, onde eu movi o termo advectivo para o lado direito, então eu tenho o meu du/dt igual a menos a du dx mais μ derivada de segunda de u. Então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente somar esse termo difusivo ao que eu já tinha antes, que era a parte convectiva. Então, muito bem, que fórmula é essa que eu estou usando? É simplesmente a fórmula centrada para a derivada segunda, né? Tá aqui ela. Ó. Então, é a fórmula mais simples que tem para a gente aproximar um termo difusivo físico. É exatamente o que tem aqui. Ah, e para o primeiro e para o último ponto da malha. Porque quando eu estiver no primeiro, ele vai tentar acessar o ponto zero que não existe, né? Aí você precisa lembrar que, nesse caso, o primeiro ponto ele é equivalente ao último ponto, né? Então, quando for acessar o ponto zero, na verdade, ele vai acessar o penúltimo ponto da malha. Igualmente, quando estiver no último ponto, ele vai querer acessar o último mais um que está fora, né? Então, a gente lembra ele que o último ponto é igual ao primeiro, né? Porque a gente usa a condição de contorno periódico. Isso aqui é bem semelhante ao que eu tinha feito aqui, tá, pessoal? Para o termo advectivo. Então, acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. E, finalmente, eu fiz uma modificação nessa rotina, né? Que na rotina original fornecia para a gente a condição inicial ou a solução exata, né? E na rotina original a diferença entre as duas era apenas uma translação no espaço, porque na advecção linear é exatamente isso que acontece, né? Essa é a solução analítica. Porém, como a gente tem difusão agora, eu vou ter que prescrever a solução analítica da equação de advecção de fusão para uma onda simples, que a gente continua usando como condição inicial, uma onda cujo número de onda é baseada num número inteiro de ciclos que eu quero dentro do meu domínio periódico, tá? Então essa linha aqui já tinha antes, essa daqui tinha antes também, mas eu movi ela de lugar, né, se vocês compararem com a rotina anterior.
E agora, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, ó, lembra que antes a gente usava como condição inicial um seno? Então, só para ficar semelhante ao que estava antes, eu vou pegar a minha solução complexa, né, exponencial complexa, e pegar apenas a parte real. Então, fica semelhante ao que a gente estava fazendo antes, onde a condição inicial era dada por um seno. Então, aqui não tem nada demais, tá, pessoal? Dentro da parte real tem a exponencial complexa, né, de kx menos ωt, tá? Onde o k é dado pelo usuário a partir do n grande, o x é a posição onde você está calculando o valor de u. O que tem de mais especial nessa rotina vai ser a fórmula para o ômega, né? Que é justamente o que vai prescrever a evolução temporal da minha solução analítica. Para isso eu posso utilizar a relação de dispersão que a gente já tinha deduzido, né, para a equação convecção-difusão analítica. Estão lembrados? Deixa eu voltar no PDF. Tá aqui, pessoal. Essa fórmula que eu estou usando, tá? Tenho cada condição inicial, tenho o μ e o a, né? Então, consigo calcular o ômega e prescrevo logo o valor completo dele, né? Parte real e parte imaginária. Então, tá aqui, ó. Não tem nada de especial. Ok, pessoal? Então, o MATLAB vai naturalmente interpretar isso aqui como um número complexo, fazer essas contas, né, número complexo, e pegar a parte real para cada x e tempo que você pedir, tá bom? Então isso aqui serve de novo tanto para a condição inicial quanto para um instante qualquer. Lembrando que eu precisei colocar o μ como variável global agora. Então, pessoal, essas são as modificações que vocês vão ter que fazer para testar essa rotina, né, e discutir os resultados como parte do exercício dessa semana. Então vamos fazer o primeiro teste. Coloquei a velocidade igual a 1, coloquei o parâmetro upwind igual a 0 e coloquei a viscosidade 10 a menos 3, tá? Então vou dar um F5 para ele rodar. Olha só. Então lembrando o que a gente está vendo aí. As bolinhas abertas são os pontos da malha, né? Que eu escolhi no caso 51 pontos da malha, né? Num domínio que vai de 0 a 1. E essas bolinhas são ligadas com um tracejado, né? Só para não ficar só as bolinhas soltas. E a linha contínua vermelha é a solução analítica do problema de convecção de fusão linear, tá? Por que as duas estão diferentes? Ora, porque eu estou usando um esquema de diferenças finitas, tanto para o termo convectivo quanto para o difusivo, que tem um erro numérico, né? Então por isso que a gente está vendo essa diferença, tá? Se eu refinar a malha, então deixa eu refinar a malha aqui, ó. Você vê que que o resultado numérico já fica mais próximo do resultado exato, né? Mas ainda assim, existe um erro que a gente percebe, que é principalmente de dispersão, né? O de difusão, ele existe também, mas ele não é tão acentuado, né? Vamos colocar uma malha mais grosseira ainda. Olha só. Então aqui você vê, né, que o erro de dispersão está gigantesco. O erro de difusão, ele existe, né? Aparentemente, a nossa solução ela não está difundindo tão rápido quanto ela deveria, baseado na viscosidade física que foi escolhida, mas ainda dá para perceber que tem um erro. Os picos e os vales não coincidem. Então o que eu queria testar com vocês agora é o seguinte. Vamos refinar um pouco a malha, né? E vamos escolher para o termo advectivo a molécula de cálculo upwind tradicional, tá? Com beta igual a 1. Então vou dar um F5. O que vocês acham que vai acontecer? Vai difundir mais ou menos a solução. Então olha só, tá, pessoal? Porque quando a gente colocou esse upwind, a nossa precisão caiu de segunda ordem para primeira ordem, não é isso? E agora, o termo de erro que lidera é justamente o erro difusivo. Tá? Então a gente vê que ele difunde bem mais rápido do que deveria. Ok? Eu quero mostrar para vocês agora o que acontece se eu tirar esse upwind, né? Então eu vou ter um erro de difusão numérica muito pequeno. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar o sinal da viscosidade física negativo. Né? O que vocês acham que vai acontecer? A solução ela vai crescer no tempo. Né? Tem uma antidifusão. Olha só. O interessante que a gente vê é que esse resultado de crescer no tempo está sendo previsto pelo nosso resultado analítico também, né? Pela nossa solução exata. Não é isso? Então está tudo dentro do esperado. Agora o mais interessante vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou voltar com um upwind, tá? Então eu sei que vai ter uma difusão numérica. Só que a minha viscosidade, eu não vou usar um valor qualquer aqui, tá? Eu vou definir ela como sendo menos AH beta sobre 2. Estão lembrados por que eu estou fazendo isso? Deixa eu mostrar no slide lá. Como a gente tinha discutido na aula passada, quando você tem uma difusão upwind determinada por um certo parâmetro beta,
o valor de uma viscosidade física que daria uma difusão equivalente àquela para o Wind é dada por essa fórmula aqui, né? Pelo menos para as escalas mais bem resolvidas, se vocês bem lembram das discussões. Então, eu vou usar um μ baseado nessa fórmula, tá? Olha só o que eu estou fazendo. Eu coloquei um beta igual a 1, então ele vai amortecer a minha solução numérica, ou seja, levar ela para zero. Porém, eu estou colocando uma viscosidade física com um sinal negativo e cuja magnitude é equivalente àquela do beta que eu escolhi. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é a nossa solução numérica deve permanecer com uma amplitude aproximadamente constante, tá? Vamos testar? Olha só. Então a solução física ela cresce no tempo, né? Já explodiu, como a gente esperava. Mas a nossa solução numérica, os picos e os vales dela permanecem por volta do 1 e do menos 1. Né? Então a amplitude da nossa solução numérica está constante. Ok? Ficaram convencidos aí da equivalência entre a viscosidade física e a viscosidade numérica? É tudo uma questão de coeficientes, né? Então, muito bem, no exercício dessa aula, a parte referente a essa rotina de difusão, né, do MATLAB, vai ser que vocês façam essas alterações, tá? Na rotina principal, na rotina da dinâmica e da solução inicial exata. E gere essas animações, dê um print e coloque no PDF, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Compare a solução numérica com a solução analítica para beta igual a 0 e uma viscosidade de 10 a menos 3, tá? Deixa eu comentar esse aqui de baixo. Pronto. Então podem usar esses mesmos parâmetros que eu estou usando aqui, tá? E aí você mostra a solução depois de uma unidade do tempo. Tá? Então basicamente você vai mostrar aqui que as duas estão compatíveis, decaindo como previsto. Porém o erro numérico que está liderando aí é o erro de dispersão, porque a gente está usando um esquema centrado para essa simulação. Depois vocês vão mostrar o que acontece se eu tiver uma viscosidade negativa, né? Então você pode colocar menos 10 a menos 3. Tá ok? Então pode colocar essa figura mesmo, se você chegou a ela semelhante a mim. E finalmente você vai fazer o teste, né, do beta igual a 1 e da viscosidade física contrária à difusão causada pelo upwind, né? Então você de novo mostra a solução depois de uma unidade de tempo. Tá? E aí você discute, né, abaixo de cada figura por que cada um desses resultados deu o que deu. Tá ok? Vamos para a parte 2? Muito bem, pessoal. Nessa parte 2, a gente vai simplesmente trabalhar com a equação de advecção pura, sem os termos difusivos, tá? Porém, ainda como vocês trabalharam nos últimos exercícios, com aquele operador upwind baseado no parâmetro beta. Então, olha só, essa parte aqui não mexi em nada, tá? E a rotina principal, eu acho que eu também não mexi em nada, tá? Onde foi que eu mexi? Nessa parte aqui, ó. A minha intenção é prever, a partir do resultado da autoanálise, como a minha solução numérica vai se comportar, tá? Então, ao invés de estar colocando aqui a solução analítica do convecção difusão, ou melhor dizendo, da convecção simples, né? Porque nessa rotina a gente está tratando só de convecção pura, eu estou usando aquela fórmula do ômega a partir da nossa solução de dispersão derivada para esse esquema numérico da advecção pura com o esquema upwind genérico, né? Então deixa eu mostrar para vocês. Aqui. É essa fórmula que eu coloquei lá. Tá, pessoal? Então lembrando que essa fórmula é para uma discretização, possivelmente upwind, do problema de convecção linear sem o termo difusivo. Tá ok, pessoal? Essa parte aqui vocês não precisam fazer, porque ele vai apenas plotar as curvas de dispersão e difusão que vocês já fizeram em exercícios anteriores, né? Então eu estou pedindo aqui, na primeira iteração do código, ele vai me plotar para eu ter uma comparação, para eu ter de referência. O que vocês precisam fazer é essa parte aqui, tá? Lembrando que eu trouxe de variáveis globais isso aqui, tá? Além das que já tinha no código original, que estavam na primeira linha. Tá bom? Então o valor de U é igual àquela parte real da exponencial complexa, né? Que eu já mostrei na parte da equação de convecção e difusão, porém o cálculo do ômega é diferente. Por quê? Agora, a partir dessa fórmula aqui do PDF, eu tenho ômega barra H dado por essa expressão, né? Então eu tenho que isolar o ômega. Então eu passo o H dividindo, que é o que está aqui, ó. E como o ômega barra é ômega por A, dividido por A, eu passo o A multiplicando, que é o que está aqui, ok? O resto da fórmula é igual.
tá ok? Se você fizer isso, aquela curva vermelha que aparecia na animação, né, que anteriormente tinha o sentido de solução exata, agora não tem mais esse sentido, né? Quer dizer, o que a gente está representando agora é uma previsão teórica de como a solução numérica deve evoluir, tá? Então vamos lá testar. Espera aí que eu vou só refinar um pouco mais a malha, para ficar um resultado mais bonitinho para a gente. Então vamos lá testar. Primeira coisa que ele plota são as curvas de dispersão e difusão, né? E aí ele segue com a animação. Então vocês estão vendo, ó, que a linha vermelha agora ela está em cima do nosso pontilhado, né? Que é de fato a solução numérica. Vou reforçar isso, tá, pessoal? Nossa linha vermelha agora não é o resultado analítico da equação de convecção de fusão. Ela é a nossa previsão via método das autossoluções, né? Ou seja, daquelas fórmulas de dispersão de fusão, de como a nossa solução numérica deveria ser. Então o que a gente vê aqui é que uma está em cima da outra, né? Ou seja, a nossa previsão via autoanálise, ela corresponde exatamente ao que a gente vê na simulação, tá, pessoal? Ah, e por que deu tão em cima? Porque a nossa simulação ela é de um problema linear, tá? Se a gente estivesse simulando um problema diferente, por exemplo, a equação de Burgers, Navier-Stokes, coisa assim, a gente ainda consegue tirar insights dos resultados lineares de dispersão e difusão, mas eles não valem com tanta precisão, tá ok? Então deixa eu explicar melhor para vocês esses gráficos. Vocês já fizeram eles em exercícios passados, né? Então não vou pedir que vocês façam eles agora, mas como eu não tinha mostrado esses gráficos em aula, eu vou fazer agora. Então aqui, pessoal, é a curva de dispersão, né? A parte real do ômega/h versus hk, né? Onde o hk vai de 0 a π. E aqui é a mesma coisa, sendo que é a parte imaginária, né? Representando a difusão. Então é o seguinte, essa linha pontilhada em preto, ela representa o comportamento analítico ou exato para propagação ou dispersão, e aqui está identicamente 0, né? Para o resultado de difusão. Por que isso? Porque como a gente está simulando aqui a advecção pura, o resultado analítico prevê 0 difusão. Entretanto, devido ao erro numérico, né, como a gente está usando um esquema upwind, a gente vai ter não só um erro de dispersão, né, ondas se propagando mais rápido ou mais devagar do que deveria, como a gente vai ter também um erro de difusão. Tá? E essa bolinha preta, ela vai marcar para a gente justamente o valor de HK que a gente tem nessa simulação. Tá? Então se eu mudar, por exemplo, o H, deixa eu colocar um H maior, tá? Uma malha mais grosseira. Olha só, nossa bolinha já foi para um ponto mais à direita, né? Que significa que a nossa onda ela está pior resolvida, né? Ou seja, ela está mais subresolvida do que antes, não é isso? E, portanto, a gente pode esperar um grau de erro de dispersão e difusão maior. O que significa que essa curva azul está abaixo da curva exata? Que as nossas ondas, no caso todas elas, né? Exceto essas bem próximas da origem, elas vão estar se propagando com uma velocidade abaixo do que elas deveriam. E isso é uma característica desse nosso esquema upwind, tá? Ou do esquema centrado. Mas existem outras moléculas de cálculo, outras formas, né, de discretizar, que você vai ver essa curva azul subindo e depois descendo, né? Ou seja, dependendo do número de onda, da frequência, aquela parte da solução ela vai se propagar mais rápido do que deveria. No caso aqui, todas estão se propagando mais baixo, né? Para você saber exatamente em termos de velocidade de propagação, você poderia, para cada HK, dividir o valor dessa curva azul pela curva correta. Tá? E o resultado seria um gráfico que te daria a velocidade de propagação daquele número de onda dividido pela velocidade de propagação exata. Então você vê que para ondas bem resolvidas, essa fração daria unitária, né? Então o gráfico começaria por volta do 1, né? E iria diminuindo e tenderia a 0, né? Em termos de velocidade, tá? E o gráfico de difusão? Basicamente ele está dizendo o seguinte, ó, que para ondas bem resolvidas a gente tem difusão 0, porque esse é o resultado analítico esperado, né? E à medida que a gente tem subresolução do nosso sinal, o erro difusivo vai ficando cada vez mais intenso, tá? O fator de amortecimento que aparece naquele termo exponencial, ok? Então nessa parte do exercício eu quero que vocês mostrem esse resultado que eu acabei de mostrar, tá? Para malha com 21 pontos, ou seja, 20 elementos, porque esse número de pontos inclui o primeiro e o último. E vocês podem testar o beta igual a 0.1, bem como o beta igual a menos 0.1, tá? Olha só. A nossa solução numérica continua batendo com a solução prevista, né, pelas autossoluções. E aqui, ó, a autossolução mostra pra gente o quê? Justamente que a gente teria uma antidifusão, tá? Por isso que a nossa solução está crescendo e divergindo. Então essa é a segunda foto que eu espero que vocês coloquem e discutam nessa parte 2 do exercício. Vamos para a parte 3?
Bom, nessa parte 3, eu quero só mostrar para vocês umas curiosidades com base na teoria que a gente já discutiu na aula passada, tá? Então não vou pedir para vocês fazerem nenhum exercício com isso aqui. Ah, pessoal, outra coisa é que essas rotinas elas estão calculando o erro na norma L infinito, né, comparando a solução numérica com a solução analítica, mas como a gente mudou o cálculo da solução analítica, né, para em certos casos, na verdade, calcular a própria solução numérica, esse resultado que ele está dando aqui não tem mais utilidade para a gente, tá? Então pode desprezar o que está aparecendo aqui. Mas muito bem, nessa parte 3 eu vou resolver a equação de Burgers viscosa, tá? Então lá no DU/dt, o que eu fiz? O termo difusivo tá o mesmo, né? A única coisa que mudou foi, onde antes tinha A multiplicando dx, tá? Agora tem o próprio U. Tá ok, pessoal? Vocês estão lembrados como era a equação de Burgers? Tá aqui, ó, a equação de Burgers viscosa, tá? Então, onde antes a gente tinha A du dx, agora a gente tem U du dx, tá? Como já mencionei na aula passada, o que isso faz? Isso faz com que partes da solução onde o valor de U seja maior, vão se propagar mais rápido do que partes onde o valor de U é mais baixo, né? Inclusive, se o valor de U for negativo, a propagação vai ser da direita para a esquerda, né? Tudo isso por quê? Porque o valor da nossa velocidade de propagação agora vai ser o próprio valor da solução, né? E se a solução muda ao longo do x, também mudará a velocidade de propagação. Ou seja, agora a gente tem uma velocidade de propagação que é local, cada ponto da minha solução vai ter sua própria velocidade, né? E que é, no caso, igual ao próprio valor da solução naquele ponto x. É essa simples não linearidade que causa o surgimento de ondas de choque, ou no caso, descontinuidades, né? Então foi isso que eu mudei. Veja que agora ele nem usa mais a variável A aqui dentro dessa rotina dinâmica, tá? E essa parte de solução exata, existe até uma solução exata para a equação de Burgers, tá, pessoal? Mas eu descartei. O que tem aqui eu não vou estar plotando, tá? Então isso daqui vai servir para a gente só em termos da condição inicial. Então a gente pode mudar aqui, ó, se quiser mais ciclos ou menos ciclos, tá? Então eu coloquei um ciclo só para não ficar aparecendo um monte de choque no domínio. E a gente enxergar melhor um choque grande, tá? Então vamos na rotina principal, vamos mandar rodar. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou rodando sem dissipação upwind nenhuma, tá? Estou rodando centrado. Então a única difusão que a gente vai ter vai ser a difusão física, ok? Vamos rodar. Então olha só, o que acontece? A gente começou com seno, né? A parte que é positiva, ela tenta se mover para a direita. A parte que é negativa, tenta se mover para a esquerda, né? Então ele vai formar uma descontinuidade, né, nessa região aqui. Deixa eu rodar de novo. O que está acontecendo? Por que esse choque está sendo amortecido? Por causa que a nossa viscosidade física está muito alta, tá, pessoal? Então a viscosidade física ela vai suavizar regiões onde tem gradientes fortes, né? Ela vai redistribuir os valores dos picos e os vales, tentando trazer tudo para uma constante. Então é isso que está acontecendo. Se eu diminuir o valor da minha viscosidade, deixa eu colocar aqui, né, 9, tá? Vamos rodar de novo. Vocês vão ver que a frente do choque vai se formar mais afiada, né? Ó. Não é verdade? E ele está demorando mais para decair também o gradiente. Deixa eu diminuir um pouco mais. O que vocês acham que vai acontecer se eu continuar diminuindo essa viscosidade? Olha só. Ela vai começar a ser insuficiente para estabilizar aquele gradiente, né? E a solução vai divergir, tá? Lembra que eu tinha comentado isso para vocês na última aula? Diminuir ainda mais. Olha só, divergiu grandemente, né? E está divergindo por quê? Porque esse é um problema não linear e quando acontece certos fenômenos físicos, né? No caso aqui choque, mas poderia ser, por exemplo, em termos de Navier-Stokes, turbulência, tá? Essas instabilidades podem acontecer, tá? Então o que a gente precisa? Colocar mais difusão. Aí você vai dizer, ah, professor, mas se eu quero simular, por exemplo, a equação de Navier-Stokes com um determinado Reynolds, eu não posso ficar mudando o valor de μ. É verdade. O que eu faço para evitar que a minha solução venha a divergir nas regiões onde tem turbulência? Eu preciso introduzir um pouco de dissipação, né? Já que eu não posso mexer no valor do Reynolds ou da viscosidade. E aí é que vem a ideia de eu colocar um pouco de upwind, tá? Então vamos colocar um beta igual a 1. Aí, ó. Opa, ele divergiu, né? É até interessante a gente comentar o que está acontecendo aqui. Ah, não deveria ter estabilizado, professor? Você vê que ele estabilizou a parte de cima,
e não estabilizou a parte de baixo, né? Mas ele parece ter piorado a parte de baixo, tá? Eu vou fazer um outro teste, eu vou colocar um beta igual a -1. O que vai acontecer? Olha só. Ele estabilizou a parte de baixo e parece que desestabilizou a parte de cima, né? Vocês já estão entendendo por que aconteceu isso, pessoal? Porque o beta positivo, ele vai ser apoindo e, portanto, estabilizante se a velocidade de propagação for positiva, certo? Já se o beta for negativo, ele vai ser apoindo e, portanto, estabilizante quando a velocidade de propagação for negativa, tá? Então, como eu usei de condição inicial um seno, né, ou melhor dizendo, um cosseno, eu comecei com regiões de velocidade negativa para o U, tá? Então, a velocidade de propagação local, lembrando que é o próprio valor da solução, né? Então, toda essa região, como o meu A é negativo, né, vamos dizer assim, eu vou estabilizar ele quando eu usar um beta igual a -1. Já nessa região de cima, como o U é positivo, né, eu vou estabilizar ele quando eu usar um beta igual a 1. Tá? Muito interessante, né? Ah, professor, mas não tem como eu resolver isso? Até tem, tá, pessoal? Daria para você colocar uma flag lá na nossa molécula de cálculo, né, para verificar, ah, o U é positivo, então usa o beta positivo. Ah, o U é negativo, então usa o beta negativo. Mas, em geral, não é muito simples fazer isso num contexto de diferenças finitas, tá? No volumes finitos, que infelizmente a gente não vai se aprofundar muito nesse curso, é mais fácil fazer isso. Mas só para mostrar para vocês como ele estabiliza, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a condição inicial, para em vez de ser um cosseno simples, eu vou colocar 2 mais cosseno, né? Então vai ser toda positiva a nossa solução. Tenho que mudar também para cá os limites do eixo Y do plot, né? Então, como eu subi 2 lá, eu vou subir 2 aqui também. Ok? Então vamos rodar. Então estou rodando com o beta igual a 1, né? Esse A aqui eu poderia até deletar, tá, pessoal? Porque agora a minha simulação não usa o A em mais nenhum lugar, né? Ela vai usar o próprio U como velocidade. Deixa eu rodar. Olha só. Tá? Então, apesar da viscosidade estar bem baixa, o choque não está divergindo, porque eu estou colocando um beta que é alto. Não é verdade? Então está tudo dentro do esperado. Então, eu posso até diminuir a minha viscosidade, ó, e ele não vai divergir. Tá vendo? Ah, e se eu colocar a viscosidade igual a 0, ele continua rodando sem divergir? Continua. De fato, pessoal, a animação que a gente acabou de ver é igual a essa que a gente está vendo agora. Tá? Ah, mas você não mudou a viscosidade? Mudei, mas eu não mudei o valor de beta, que gera uma difusão upwind, que é muito maior do que essa do Mi, ou do que estava antes, né? Entendeu? Então é como se essa difusão upwind tivesse já meio que limitando o nosso Reynolds, né? Porque essa difusão upwind, ela compete diretamente com a nossa difusão física. É isso que a gente já viu nas partes anteriores dessa aula. Então, existe um Mi abaixo do qual a minha solução numérica não vai mais mudar, porque a minha difusão já vai estar totalmente dominada pela parte upwind. Por isso que essa difusão upwind é muito complicada de você ter numa simulação prática, porque ela é muito difusiva, né? Ela efetivamente vai mudar o Reynolds da sua simulação. E como vocês devem esperar, se eu diminuir, né, esse upwind demais, o meu choque também vai ficar instável, né? O mesmo efeito que a gente viu com a viscosidade tendendo a 0 para o esquema centrado, né? Então esse aqui, o beta ainda não está pequeno o suficiente para fazer divergir, ainda está estabilizando. Mas se eu continuar diminuindo o beta, vai ter uma hora que ele não é suficiente para estabilizar o choque também. Tá? Então, pessoal, como que a gente faria se a gente quisesse estabilizar esse choque, né, ou estabilizar uma simulação de turbulência, sem usar uma dissipação do tipo upwind, que compete diretamente com a viscosidade física, né, desce a ordem de precisão do nosso esquema para a segunda ordem, né? Então, uma ideia é utilizar aquele termo de derivada quarta, né, derivada mais alta, que a gente discutiu na aula passada, tá, pessoal? Aí, nesse caso, a gente poderia utilizar um beta igual a 0, ou seja, um esquema centrado por termo advectivo, porque a nossa dissipação ela afetaria só as frequências altas, né, e não baixaria a ordem de precisão do nosso esquema, ele ficaria segunda ordem. Tá bom? Mas eu não vou mostrar isso para vocês e também não vou pedir tarefa de casa, tá? Para esse curso bem panorâmico de CFD, né, basta que vocês conheçam essa noção. Então por hoje é só, pessoal. Tarefa de casa então, vocês voltam ao vídeo
para lembrar o que eu pedi e colocar esses resultados no PDF, tá? Lembrando que esse PDF com a tarefa da semana vai ter uma parte também que a gente vai cobrir na próxima aula, tá ok? Mas por hoje é só, tchau!